Oh, Deus maravilhoso. Muito bom dia, bom dia. Hoje sábado maravilhoso. E eu te convido para participar da live que nós vamos iniciar agora, meio-dia. Então não perca tempo, vá nesse aviãozinho aqui embaixo e ajude a compartilhar a obra de Deus. Ajude a resgatar vidas, a ganhar almas para Jesus. Ajude, se coloque à disposição do reino de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está atento ao teu clamor, Ele está atento a esse momento que nós estamos vivendo. E essa live chama-se Momento com Deus. E eu te convido carinhosamente a participar dessa live Momento com Deus. Ajude a divulgar a obra do Senhor, ajude a compartilhar, para que pessoas desfrutem do amor de Deus, para que você desfrute do melhor de Deus. Semeie a palavra de Deus através do compartilhamento. E eu vou fazer isso também agora. Enquanto você vai entrando, já vai compartilhando, que eu também vou fazer um compartilhamento aqui. Enquanto você vai compartilhando, vai dando glória, porque Deus vai abençoar a sua vida. E hoje nós temos aqui uma convidada especial que vai estar conosco. Pastora Adriana Gomes estará conosco aqui em nome de Jesus. Irmã Jéssica, seja bem-vinda em nome de Jesus. Dorothy Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe a família de todos. E vamos compartilhar? Vamos aqui nesse aviãozinho e vamos compartilhar? Bora lá? Vamos fazer isso? Pastora Adriana, seja bem-vinda, Pastora Adriana. A paz do Senhor, Pastora Adriana. Eu só vou compartilhar aqui, já chamo a senhora para nós iniciarmos essa live. Vamos lá, então, vou chamar a Pastora Adriana aqui. Eu já estava compartilhando aqui algumas mensagens, mandando aqui para o povo. E nós já vamos dar início a essa live nesse dia. Você pode só compartilha que vai dar tudo certo aqui. Eu já estou compartilhando aqui e você também vai compartilhando aí e vai dando tudo certo. Vamos lá. Se travou para vocês aí, pessoal, um pouquinho, é porque eu estava compartilhando aqui, né? A gente vai compartilhando. Débora! Tudo bem, Débora? Pastora Adriana! Eita glória! Paz do Senhor, pastora, como é que a senhora tá? Paz do Senhor. Estamos indo aí como Deus quer e consente. Eu não estou te vendo, não. O que será que está acontecendo? Olha, o povo não tá me vendo ultimamente, isso é um mistério. Meu Deus! É mistério, assim, ó, né? O que será que está do outro lado? Tá? Eu estava vendo a live da pastora Cássia, ela também não estava te vendo, não, né? Mas quem tá do outro lado vê nós duas. Engraçado. Eu já aconteceu comigo outro dia, pastora, entrou uma jovem aqui para contar um testemunho e eu não ouvia ela, depois eu não via ela. Então, assim, tá negócio que tá difícil. Eu já fui lá em configurações, já olhei, mas assim, não tá, para mim tá normal. Eu te vejo, né? Mas São mistérios, né? são mistérios. Mistérios de Jesus. É isso mesmo. Meu esposo está falando que está vendo normal lá e está ouvindo bem. Então, que bom, então. O importante, como diz outro, você não está me vendo, mas está me ouvindo. Então tá tudo certo. É verdade. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Eita glória, é isso aí. Né? Tudo bem, pastora? Como é que a senhora tá? Tá muito frio aí no Goiânia? Tudo bem. Não, tá não. Hoje tá quente. Fez um friozinho aqui esses dias, mas agora normalizou tudo. Tá tudo normal.
Bênção de Deus, né? Ontem nós tivemos a live aqui, foi bênção também, obrigado por nos indicar a pastora Cássia, uma bênção, ela aí, meu Deus, tremenda palavra É que uma ela bênção. trouxe, O povo de testemunho, Deus, o povo que serve a Deus verdadeiramente é tudo um povo abençoado, né? é verdade, meu Deus, é bênção Tem, demais, né? tem A muita gente, bênção aí, muita gente aí para estar testemunhando, né? Para estar é, edificando é a vida verdade. dos outros e glorificando o que Deus faz. Verdade. Eu estava ouvindo hoje de manhã aqui o testemunho, não sei se a pastora conhece, é daí também, mas eu gosto muito de ouvir os testemunhos. A, eu não sei se ela é missionária ou se ela, eu acredito que é, mas ela é levita do Senhor. Ela chama Ariane, ah, meu Deus, agora fugiu. Mas ela deu também o testemunho dela lá No culto da na roça? roça. É. E também, É, assim, eu sei quem que é, mas assim, não conheço pessoalmente, é. não. Sim. Aí eu tava ouvindo o testemunho dela ali e falei, meu Deus, né? É um testemunho mais impactante que o outro que a gente ouve. E aí, esses dias eu tava até comentando aqui com uma obreira da nossa igreja, eu falei assim, gente, o nosso testemunho perto desse povo aí, meu Deus, é um chicletinho, porque é um testemunho muito forte para quem viveu tantas coisas, e eu cito bastante a senhora, né? O testemunho que a senhora trouxe sobre a sua vida aqui, no processo de libertação com o pastor Hélio, e eu friso muito isso para as mulheres lá na igreja. Eu tenho algumas, como eu já comentei com a senhora, que ainda vivem Sim, isso, muitas que ainda têm, assim, dá desânimo, dá vontade de largar tudo, dá vontade de botar o marido dentro da mala e despachar para outro país, sabe? é Aquela desse coisa. jeito. Pastora, Essa, mas. essa vontade nos assola mesmo, porque É, na dificuldade é meio complicado, né? pois é. E, meu Deus, como a gente vê assim. Eu agradeço muito a Deus por realmente nunca ter passado por isso, mas me coloco muito no lugar de quem já passou. E eu fico pensando, né? A gente realmente tem que só agradecer a Deus, porque tudo que a gente vive hoje na presença do Senhor, não tem nada nesse mundo que se compare à paz, à alegria, né? Nossa, eu falo sempre o pouco que a gente tem, a gente só agradece, porque a gente não precisa de muito no É material para verdade. viver. A gente luta por algo espiritual nas nossas vidas, né? É verdade. Tem muita gente buscando material, esquecendo o principal, né? Isso, infelizmente, né, missionária Flávia, ainda tem muitas pessoas que não conhecem o mundo espiritual, né? E quando a pessoa não conhece o mundo espiritual, ela não faz menção, né, do que Sim, é o significado da salvação, né? uhum, é Porque verdade. essas coisas materiais vai ficar tudo aí, né? É, Eu costumo dizer, às vezes a gente trabalha tanto, se esforça tanto para ir embora e deixar as coisas materiais para os outros brigar ainda vira briga, ainda irmão mata irmão, é, pai mata filho por causa de herança, dessas coisas, e são heranças que não vai ter valor nenhum, né? é Porque essa verdade. vida aqui é passageira. A É gente tem que verdade. preocupar com a eterna, né? Com certeza, meu Deus, muito Não que não mais, né? seja bom, né? Sim, Dinheiro claro. sempre é bom, uma vida instável é ótimo, é maravilhoso, mas os tempos estão findando e a gente precisa se preocupar para onde vai a nossa alma, né? É verdade, com Sobre a certeza, nossa vida pastor. depois daqui. É, não é o que a gente vive aqui, é o que vai ser depois daqui, né? Que as Exatamente. pessoas, muitos não acreditam, tem aqueles que acreditam em vida pós-morte, tem aqueles que acreditam. Eu sempre falo assim, gente, eu não duvido de quem acredita em vida pós-morte num bom sentido, porque a Bíblia fala que aquele que morre em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Viverá. Mas e aquele que não vive em Cristo? Sim. Ele vai continuar morto, porque se ele não teve vida espiritual em si na terra, ele não vai ter vida espiritual no outro lado, porque a sua vida vai ser uma vida de tormento, né, pastora? É, misericórdia, Maria. Quem Pastora, vive- faz uma oração para nós iniciarmos aqui.
essa Amém. live, né? É bênção de Deus. Desde já o meu carinho em receber a senhora. Está Louvado seja disponível Deus. parar o seu tempo aí de trabalho, deixar de fazer o almoço para o pastor para vir aqui para a live, né? Não. Isso aí a Mas gente tem que procurar tempo para Jesus, né? O é, resto é depois. é Jesus em verdade, primeiro lugar, né? verdade, Então vamos pastora. orar. Então a senhora ora e aí a senhora já pode, mulher de Deus. Vai lá que eu sei que você fala pouco, manda ver. Fala pouco, né? Você já viu o nordestino falar pouco? Nordestino bebeu água de janeiro, fala demais. Mas é benção, deixa Deus te Mas usar. pode falar demais, né? Desde que seja algo que vai edificar a vida das pessoas, né? Vamos Olha, falar. bora lá. Então vamos orar, né? Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Jacó. Pai querido, Pai amado, diante de Ti, da Tua presença, eu me coloco. Pai, eu coloco a vida da Tua missionária, Pai, a qual o Senhor tem esse chamado, Pai, para edificação de vidas. Pai, eu quero colocar cada ouvinte agora, cada pessoa, meu Pai, que parou o seu tempo também para assistir, né, para ouvir algo do Senhor, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abre a mente, Pai, deles, que eles possam, Senhor, em nome do Senhor Jesus, através, meu Pai, desta live, Senhor, e passar a entender mais, entender o seu chamado, entender aquilo a qual o Senhor nos chamou, Pai, para fazer. E principalmente, Pai, para que nós possamos, Pai, receber a nossa salvação através do entendimento e através da Tua palavra. Eu te louvo, eu te glorifico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vai lá, pastora. Amém. O que Deus Glória a tem para te Deus. usar hoje para nós que nós estamos aqui com fome e sede? Louvado seja Deus. Bem, missionária, a primeira coisa que eu quero pedir, né, é assim, isso aqui é uma continuação do meu testemunho, né? Então eu quero pedir às pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que não ouviram a primeira parte, para que elas possam entender aonde nós queremos chegar, né? Amém. Que elas passem a ouvir, né? Volte lá atrás um pouco, porque eu tenho certeza que vidas serão edificadas, que pessoas serão transformadas, né? E que tem algo lá que vai te ajudar, porque quando a gente passa por uma situação dessa, a qual Deus nos permite, nós não passamos à toa e nem passamos, né, para ficar guardado dentro de uma gaveta. A gente passa para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão perdidas, né, que estão na mesma situação, sem saber o que fazer. Eu quero ressaltar que você falou que seu testemunho é pequeno e que fica olhando, não existe testemunho pequeno, porque cada pessoa, Deus dá o seu fardo para carregar. E esse fardo que nós carregamos, ele serve para que nós viemos ajudar, né, alguém futuramente. Então, assim, primeiramente eu quero convidar você que não ouviu, né, que volte lá um pouco, que ouça um pouco da libertação, da transformação que foi feita na vida do meu esposo, né. Eu falo é na vida dele, mas aglobando a minha também, porque Jesus me alcançou através da vida dele. Foi um tratamento, né, do Senhor. O Senhor, ele não erra quando ele chama, ele não erra quando ele escolhe, ele não erra quando ele dá aquele fardo para a gente carregar. Mas tudo aquilo que eu passei, eu creio que tenha sido assim para edificação, né, da vida das pessoas, porque missionário a gente se sente muito perdido, né? A gente se sente muito só, a gente se sente assim largado, né, pela sociedade, pela família, né? Mas a gente sabe que existe um Deus, né, que nunca nos abandona, em momento nenhum, em situação nenhuma. É uma situação muito difícil você conviver, né, com um drogado, conviver com uma pessoa que usa droga, que faz uso de álcool, uso que se prostitui. É uma situação muito difícil. Mas Deus, quando Ele nos entrega, né, essa prova, esse processo para a gente passar, junto com essa prova e junto com esse processo, a mão dele nunca esteve encolhida sobre a nossa vida. E é isso que nos dá força, né, para a gente caminhar. Então, assim, foi uma fase muito difícil, né, que eu passei, muito difícil para ele também, porque o usuário, ele também sofre, né? Ele sofre muito porque ele também tenta se libertar daquilo, mas ele não consegue porque tem algo mais forte. É igual a gente estava acabando de falar sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é tenebroso.
é algo assim que a gente, por mais que a gente tente, né, imaginar o tamanho da dimensão, a gente não consegue, porque é algo que vai muito além, né? Além do nosso pensamento, além do nosso conhecimento. Então, Deus, ele sempre, ele está conosco nas horas que nós precisamos, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, foram 3 overdoses, né? Foram praticamente 3 tentativas de suicídio também, e assim, a gente se vê muito oprimido numa situação dessa, porque você não sabe, né, o que fazer. Mas assim, como eu já contei um pouco, hoje eu quero aproveitar, né, para estar falando da fé, para estar falando da perseverança, né? Amém, glória a Deus. Para estar falando daquilo que vai nos ajudar a nos fortalecer e a caminhar, porque de nós mesmos, nós não damos conta de nada. Verdade. A gente não dá conta de nada. Nós somos insuficientes, nós somos incapazes. Se não for a fé, primeiramente, né? Que existe um Deus que pode todas as coisas. Se a gente não crê, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê verá a glória dele. E como que a gente pode crer em algo que a gente não está vendo? É tendo fé, né? É tendo fé, porque se a gente não tiver fé, é impossível a gente caminhar e é impossível a gente alcançar a nossa vitória. Porque com certeza nós vamos desistir no meio do caminho. Então eu quero deixar uma palavra aqui que está em Mateus 24, 36, que diz assim: porém, naquele dia e na hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nós, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, caçavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero falar o quanto está próximo a vinda de Jesus. É verdade, pastora. Nós estamos vivendo, assim, dias muito difíceis, dias de escuridão, né? Dias de afronta, dias de dificuldade. E isso só está, missionária, se aproximando da vinda de Jesus. É verdade, pastora. Então, assim, Deus tem dado, sabe, missionária, muitos sonhos, muitas visões, né, de dias escuros, de pessoas. Esses dias mesmo para trás, Deus me deu uma visão de uma nuvem negra, né, sobre a igreja. E Deus falava assim para a gente despertar, né? Despertar aqueles que dormem, despertar aqueles que acham que vão conseguir chegar lá sem estar na presença de Deus. É verdade, e meu Deus. Deus mostrou essa visão para mim e mostrou para um obreiro, né? Um diácono da nossa igreja também, que estava vendo um dilúvio, muitas ondas de mar na porta da igreja e as pessoas morrendo, afogadas e pedindo socorro e batendo na porta da igreja para entrar e as portas já estavam fechadas. E lá dentro tinham poucas pessoas, né? Tinham poucas pessoas lá dentro da igreja. E ele disse que conseguia ver poucos dos membros, né, da igreja lá dentro. Então, o que Deus está nos mostrando com isso, missionária? Está mostrando que a volta dele está chegando e que muitos que estão dentro da igreja vão ficar quando essas portas se fecharem. Porque às vezes a gente acha que pelo fato da gente estar indo no culto, pelo fato da gente a gente estar orando, a gente estar jejuando, a gente já está salvo. E isso não é verdade, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai vir. E muitas vezes nós pecamos por ato, pecamos em pensamentos e pecamos em omissão. E se Deus chegar num momento desse? É verdade. Meu Deus, tremendo.
Tenho falado Nós, bastante, pastora, sobre isso na igreja, sobre a volta de Jesus nas quintas-feiras. Tenho dado estudo sobre a volta de Jesus e tudo isso que a senhora está falando. Nossa, parece que a louvado senhora seja estava Deus. junto lá na pregação de quinta-feira, porque a gente dá o estudo e a gente tem preparado o povo para a volta de Jesus. E eu tenho dito para eles, não é só os membros, tem pastores também, pastores missionários, que Sim, se não tiver na sim. presença de Deus, vai ficar. Missionária, nenhum de nós nessa terra temos certeza É, de que vamos ou de que vamos ficar. é Muitas verdade. vezes, né, nós julgamos aquele irmão, né, que está na É, droga, julgamos aquela irmã que está na prostituição, que está no adultério, né, mas nem nós mesmos que somos uhum, pastores, que somos missionários, que somos diáconos, porque cargo eclesiástico não vai salvar ninguém. não salva. Não De vai maneira salvar nenhuma. ninguém. E se É, Jesus voltar numa hora que a gente tiver deixado de perdoar? é, Porque a falta de perdão é uma das coisas que mais nos aproxima do inferno. Porque o que foi que o Senhor disse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu costumo dizer que Jesus ele morreu de braços abertos para dizer o que para a gente? Eu sempre estarei aqui. Meus braços nunca estarão fechados para você. Você pode errar, você pode pecar, você pode adulterar, porém eu tenho o meu perdão. Desde que você se arrependa verdadeiramente de corpo, alma e espírito. Porque é isso que o Senhor quer de nós. É um arrependimento verdadeiro. Porque não adianta a gente arrepender só da boca para fora, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa boca fala o que o nosso seu coração coração está está cheio. cheio. É verdade. Então, missionário, agora de manhã eu tive muito tempo e eu falei, Jesus, o que é que eu vou falar? Eu já contei meu testemunho, né? Então, assim, e Jesus falou, fala que eu estou voltando. Glória a Deus. Amém, que benção. Fala Fala que eu mesmo, estou pastor. voltando. Porque nós precisamos nos consertar, irmãos. Nós precisamos nos consertar diante de Deus, porque quando aquele grande dia chegar, quando a trombeta soar, não adianta você estar com o vestido no pé, você estar com a ponta dos cabelos sem cortar, né? Não adianta a gente estar na presença de Deus de qualquer maneira, porque a palavra de Deus nos diz: vinde como está, porém não permaneceis. Então você pode vir drogado, você pode vir mentindo, você pode vir adulterando, mas você não pode permanecer. E nós temos que lutar todos os dias, incansavelmente, para a gente chegar naquele grande dia, né? E assim a gente sabe que não é fácil, né? Porque as dificuldades do dia a dia, né? As afrontas, as ingratidão, tudo isso nos carrega para a gente desistir, né? Mas se a gente for olhar para o homem, irmãos, eu estou aqui para te dizer, não olhe para o homem. Porque se eu olhasse para o homem, eu não estaria aqui hoje falando de Jesus Cristo para você. Porque todos os dias eu recebo uma sacola cheia de ingratidão. Eu escuto coisas que eu digo assim, Jesus, mas ainda está pouco, né? O que eu faço, o que eu digo, o que eu aconselho, o que eu mostro, o que eu peço. Porque nós estamos vivendo um tempo, missionário. Esses dias eu estava falando lá na igreja, eu estou com vergonha de ficar implorando as pessoas para servir a Deus. Parece que a gente fica como se Sabe? fosse igual mendigo, mendigando que as pessoas levem Jesus a sério, mendigando. Praticamente você está dizendo assim, pelo amor de Deus, aceite Jesus, pelo amor de Deus, sirva Jesus, pelo amor de Deus, não perca a sua alma. Meu Deus, olha, é tremendo isso, pastora, porque eu vejo a senhora falando e eu vejo isso acontecendo com a gente também, da gente falando para o pessoal assim, ó, Jesus está voltando, tá? Não, Jesus te ama. Olha, e se Jesus voltar, como que você vai ficar? Eu vejo que muitas pessoas não têm noção pela falta de leitura da Bíblia, falta de buscar Deus na palavra também, né, pastora? Que as pessoas, assim, leem qualquer coisa, passam muito tempo na internet, mas não tiram tempo para ler a palavra, que é algo que é o nosso manual. E aí eu vejo pessoas que são, eu já vi missionários que vêm para a igreja, aí se conserta, fica na presença de Deus 1 mês, 2, 3 meses, sai de novo. Aí quando volta falando que Jesus está voltando, mas a pessoa mesmo em si não volta para Jesus, pastora.
É desse jeito. Ó, Jesus está voltando, mas eu ainda não voltei, eu tô lá no mundão. É desse E a jeito. gente praticamente implora para as pessoas, a gente fala do amor de Jesus. Eu acredito que nós, né, eu, a senhora e tantas outras pessoas que estão aqui nessa live, eu penso assim, o amor de Jesus queima tão forte no nosso coração, e como que essas pessoas não conseguem sentir essa chama, esse temor, né? Não é medo, não é temor a Cristo, não é você só, não é sentir medo, mas é você Sim. realmente conhecer Jesus, ter tido aquele encontro real com Ele e saber que assim, meu Deus, a qualquer hora Jesus vai estar aqui na porta da minha casa, vem me buscar. Mas é exatamente isso aí, missionária, que a senhora está falando. Você sabe por que que acontece isso? Porque a pessoa não conheceu verdadeiramente Jesus. Pois é, não teve um Tem encontro real. muitos, sim, tem muitos que estão dentro da igreja que não conhecem. Mas por quê? Porque não quer largar as práticas do mundo. É, Tá igual aquela pregação, né, de Paulo sobre Eutico na janela. Tá sentado na janela, tá com um pé dentro da igreja e um pé fora. é, Tá na janela, tá olhando as coisas que tá acontecendo na igreja, mas não tira o olho do mundo. é. Então não tem como a pessoa conhecer Jesus dessa maneira, porque Jesus não habita em lugar sujo. Ou é Deus, ou é as trevas, ou é luz, ou é a treva. É As verdade. duas coisas não vai caminhar junto. Não E a tem palavra como. de Deus diz também que aquele que entrou e saiu é porque, na verdade, nunca esteve lá. O que que Jesus, quando Jesus fala isso, ele fala nunca esteve lá, nunca conheceu Jesus É verdadeiramente. verdade. Mas tem o título, né, pastora, que eu sempre falo assim, ó, que eu sempre digo, não é fazer a obra de Deus, não é ter um título. Porque eu sempre falo aqui na minha casa, falo com meu esposo, né? Falo com meu esposo, falo para quem for. Esse dia eu estava comentando com a obreira da igreja. Eu prefiro 1000 vezes se eu tivesse lá, ó, sou irmã lá do banco, a irmã lá do círculo de oração, a irmãzinha lá, que nunca ninguém vê, mas que Deus usa e que essa mulher é usada por Deus, do que ter um título de pastor, de missionário ou de, sei lá, diácono, e tá lá em cima do púlpito pregando algo Exatamente. que não vive. Daí, como eu penso assim, que visão Deus deu para alguém que ungiu essa pessoa? Sim, exatamente. Porque a pessoa está hoje na igreja, amanhã a pessoa não está mais. Olha, E, missionária, meu eu Deus, tô, é eu tremendo. tô tão, eu tô tão cansada, assim, de avisar para as pessoas, sabe? De pedir, de mostrar. Que esses dias atrás, quando Deus me deu essa visão dessa nuvem, né? Eu comentei na igreja. E aí teve pessoas que acham, porque infelizmente ainda tem isso. Pois é, Deus coloca a pessoa para a gente cuidar, para a gente orar pela vida, para a gente disciplinar, para a gente mostrar, mas as pessoas não acreditam na gente, é, né? Aí vem um lá de fora todo desconcertado, que não tem vida com Deus, que roda no manto, é, né? é. Que bate pé, que roda, aí fala para a pessoa diz, não, isso aí é homem de Deus. Aí a pessoa totalmente Uhum, sem visão acredita. uhum. Então eu fui conversar com Jesus e falei para ele, falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me justifique. Eu preciso que o Senhor mostre, porque tem pessoas que acreditam no que aquele, no que qualquer pessoa fala, menos no que a gente fala, né? E aí eu disse a Jesus, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor mostre, que o Senhor me justifica através de alguém da igreja, que o Senhor mostre em sonho, justifique o que o Senhor me mostrou. Eita E glória. aí, o que que aconteceu? O Senhor mostrou um sonho para uma obreira, né? Mostrou para uma obreira e ela, assim, se comoveu muito com aquilo, falou, pastor, eu tive um sonho assim, eu preciso contar. E contou esse sonho num grupo de oração, num dia de quinta-feira, onde estavam muitos membros. E aí eu falei, tá vendo? Jesus, ele está justificando a gente, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas de dentro da igreja que vai acreditar no que a irmã está dizendo, mas não acredita no que o pastor está dizendo. Você está entendendo como é Olha, que é meu as Deus, coisas? tremendo, meu Deus do céu. Nossa. É, e aí a mesma coisa que Deus me falou, aí eu digo assim, agora, pronto, agora a igreja vai ser edificada.
Porque as pessoas têm mais afinidade, né, com aquela irmã, então ela acredita, vai acreditar que o que eu falei é verdade, porque Deus mostrou para essa pessoa. Sim. Então, missionária, resumindo, Jesus está voltando. Ele está mostrando em tudo quanto é jeito. Eu creio que que você e as pessoas que estão ouvindo viram esse vídeo aí sobre a volta de Jesus que está rodando no Instagram aí, né? Sim. Sobre o dia do arrebatamento. Aquele vídeo lá é tremendo. Sim. Eu creio que a pessoa que teve aquela sabedoria de fazer aquilo ali foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquilo ali é a realidade do que vai acontecer. E tem muitas pessoas que começaram a abrir os olhos depois daquilo, porque as pessoas estão acostumadas aos outros estar passando a mão na cabeça, a estar mentindo, a estar dizendo que Jesus se agrada. Não, Jesus perdoa, Jesus te aceita do jeito que é, e não é desse jeito. Não é. Muitas pessoas vão ser surpreendidas no dia do juízo final. Inclusive, até nós podemos ser também, que às vezes a gente está falhando em algo que a gente não sabe, porque ninguém nunca esteve lá, né, ao lado de Jesus, para voltar, porque as coisas da terra a gente conhece, mas as do céu, Deus não deu essa glória para ninguém. E tá muito assim, né, pastora? Realmente, nosso mundinho atual tá pior que Sodoma e Gomorra, né? E a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra ainda, elas pode ser justificado, porque naquela época não tinha quem falasse, né, da palavra de Deus. E hoje, que a gente tem tantas coisas aí, a gente tem o que? Internet? Hoje nós estamos aqui falando o quê? Da volta de Jesus, né? Tem a rádio, tem televisão, tem pessoas entregando folheto, tem gente que, né? Quantas pessoas, aquele que disser para mim assim, que não teve acesso, eu vou dizer assim, eu vou acreditar, como eu vi outro dia, algumas tribos estão afastadas ainda, que não tiveram acesso a conhecer Jesus, mas são tribos, né? São pessoas isoladas. E a palavra de Deus é a palavra que diz que não vai ter um ser humano que vai embora dessa terra sem ouvir falar de Jesus. Então, vai se cumprir. Deus vai usar alguém para ir lá, né? E se não for ninguém lá, ele tem os meios dele de trabalhar, né? Mas não vai ter um. É verdade. E as pessoas estão estão levando muito na brincadeira, porque, como eu já ouvi, a senhora já deve ter ouvido também, Jesus está voltando desde quando eu era criança, até agora não voltou. Só que é o que eu falo aqui para o pessoal, todos os dias ele volta para alguém, para milhares de pessoas. Mas é exatamente isso que essa palavra aqui, eu quero que você guarde, você que está ouvindo, e depois você leia para você ter entendimento, né? Mateus 24, do 36 ao 39, é exatamente isso que Jesus está falando. Do jeito que o mundo, que ele fez, que ele permitiu aquele dilúvio, que as pessoas não acreditavam em Noé, chamavam Noé de louco, aqui na Bíblia está falando que vai ser da mesma forma a vinda de Jesus novamente, né? Vai ser da mesma forma, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe como que vai ser. Então, aquele que estiver dormindo, né, que acorde, né? E que procure todos os dias, porque nós estamos aqui agora mesmo, se Jesus quiser, puf, voltou que acabou. E aí? E agora? Verdade. Aí será que eu vou ser salva e você vai ser salva porque nós estamos fazendo essa live? Pois é. Não é a live que vai salvar ninguém, mas é a nossa vida para com Deus, né? Não. É o nosso coração, porque coração só o Senhor esquadrinha, né? Só Ele entra, só Ele conhece. E é complicado. É complicado, verdade. Mas assim, Deus tem usado, né, missionária, nessa terra, tem usado os dele, aquele que ele quer, e tem muitas pessoas brincando, né, brincando com a palavra de Deus, brincando com a volta de Deus, né, a volta de Jesus, e assim, eu quero, né, deixar esse alerta, né, para mim, para você, missionária, e para todos que estão nos ouvindo, né, para a gente se consertar diante da presença de Deus, porque todos nós temos que nos consertar. É verdade. Né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, todos os dias a gente peca. Todos os dias nós temos algo que nós precisamos mudar, né? Para limpar as nossas vestes diante do Espírito Santo de Deus. É verdade. E assim, Deus, ele é tão bom, ele é tão perfeito, tão maravilhoso,
que Ele não nos julga por isso, porque Ele sabe, né, que nós somos carne. Ele sabe que a nossa luta, né, não é contra a carne, mas sim contra potestades e principados. E que nós nunca vamos deixar de ser perseguidos, nós vamos ser perseguidos até o último suspiro da nossa vida. Né? E principalmente nós que somos cristãos, nós que tentamos, né, todos os dias melhorar, todos os dias mudar, nós somos muito mais perseguidos. Porque o que está no mundo já é dele, ele não vai perturbar. Né? Ele não vai já está perseguir, fazendo a vontade dele, já está servindo ele, né? Mas nós que estamos assim pelejando, né? A gente tem que pedir a Deus, tem que pedir o socorro do Senhor. É verdade, pastora. Eu estava falando aqui, eu tenho falado alguns dias aqui, até falei ontem na live também, que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala que ele virá como um ladrão. Porém, a Bíblia ressalta que o ladrão, né? O ladrão não vai avisar a hora que ele vai assaltar a tua casa. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele tem avisado que ele vai voltar. Sim. Ele tem avisado, olha, a qualquer momento eu posso aparecer na porta da sua casa, a qualquer momento eu posso te arrebatar, a qualquer momento eu estou à porta e bato, a qualquer momento voltei. Então eu digo que Jesus, ele é tão misericordioso, como a senhora diz, né, ali no início, Jesus, ele morreu de braços abertos, dizendo eu estou aqui, o tempo inteiro ele continua dizendo, né, agora vai caber a cada um de nós de ter ouvidos audíveis à voz dele e obedecer, seguir os seus mandamentos e estar na presença dele como ele tem pedido, né, pastora? Porque não adianta título, não adianta obras, não adianta, eu fiz uma doação, eu dei tantas cestas básicas, Senhor, eu louvei no teu nome, eu subi no púlpito, eu preguei, Jesus, olha, eu tive tantas visões, eu profetizei tanto, não adianta isso tudo, não vai justificar, ao contrário, é capaz de nós ainda mesmo perdermos a nossa salvação por essas coisas que para Deus, elas não têm serventia, né? Mas é o nosso coração, como a pastora mesmo falou, o nosso coração é a nossa vida, e isso para nós, a gente precisa realmente cuidar da nossa vida espiritual, né, pastora? Tem um vídeo no YouTube que ele é de 1900 e acho que é 1952, pastora, eu não sei se a senhora já ouviu, mas ele chama A Última Trombeta. Deus revelou para um irmão André, de 82 anos, em 1952, ele relata o arrebatamento de Deus. Meu Deus, Jesus Cristo à Terra. Eu vou achar aqui, vou mandar para a pastora, uma hora que a pastora puder, coloca no carro, vai ouvindo. Sim. Pastora, ele conta o que uma pessoa de 82 anos, em 1952, traz um relato de algo que Deus mostrou para ele, e foi assim... Deus mostrou para ele num dia, depois passou mais uma semana, Deus completou o restante da visão, e ele relatou tudo isso num papel, na época foi gravado em disco de vinil, né? Hoje o que a gente vê feito aí, né, pelo IAC, foi esse vídeo que tá rolando aí na internet, né? Tudo isso, gente, lá atrás o povo já estava sendo avisado, há muito. Então, não tem como dizer que nunca ouviu, gente. Nunca. Quando eu escuto esse testemunho, pastor, assim, de vez em quando eu coloco aqui para ouvir. Eu me dá, assim, um temor grande, eu choro, assim, eu falo, Deus, isso dá medo na gente, da gente estar fazendo alguma coisa de errado, Jesus voltar e a gente ficar por aquela vírgulazinha que a gente, aquele dia, deixou de fazer, como a senhora falou, né? Deixou de perdoar. Deixou de orar, deixou de falar com Deus, né? É muito forte isso, pastora. Muito verdade. Forte, né? Então, assim, né, missionária, como eu comecei a falar, né, que eu queria falar sobre a fé e a perseverança, e depois eu falei sobre a vinda de Jesus, né? Então, assim, sobre a fé e a perseverança, o que eu quero falar? Para essas pessoas, né, que têm hoje alguém da família, né, que está nessa situação de droga, de alcoolismo, seja perseverante, não desista, porque com Deus não tem como a gente perder. A gente só perde se a gente desistir, né? Eu sei, porque eu já passei, e quando a gente fala de algo que a gente passou, a gente fala com convicção, com certeza, porque hoje, missionária,
Você acredita que hoje eu fico lembrando das coisas que eu passei e assim, é tão suave, é tão... É, Eu tenho a missionária Diana, né, ela fala para mim assim, pastora, meu Deus, mas a senhora parece que não é desse mundo não, porque as coisas para a senhora parece que é tudo tão normal. mas só quem já passou que sabe, né? A gente está morrendo, pastora. A gente está se acabando com um problema, achando que aquilo é o fim. A senhora está dizendo assim, calma, é normal, vai passar. Mas é porque Isso. Jesus faz isso com a gente, sabia, missionária? É verdade. O Senhor Ele, faz isso com a gente. é, Através das nossas lutas, das coisas uhum, que a gente passa. é, Assim, a gente, quando acontece algo igual aconteceu comigo, que o Senhor me levou ao extremo, né? Ao extremo do meu limite. Que chegou uma hora que eu falei assim, Jesus, eu não dou conta mais. A gente chega a pedir a morte. Muitas vezes a gente pede a morte da pessoa, como muitas é, vezes eu pedi ao Senhor, sabe? Que levasse o pastor Júnior. Falei, Jesus, permite que morra, porque eu não aguento mais. Ou então o Senhor me leva, porque eu não estou dando conta mais, porque a gente nunca sabe quando aquilo vai acabar. A gente exatamente. não sabe o final daquilo, quando vai É, ser, né? A minha luta durou praticamente 3 anos, mas tem pessoas que já vivem 20 anos. Eu conheço pessoas que vivem há 20 anos nessa luta. pastora, não é fácil. Às Meu vezes é Deus. algo mais maneiro do que a gente, mas é igual você falou, né? Que o seu Uhum, testemunho é pequeno. O peso e a medida, missionária, de cada um de nós, só Jesus tem. verdade. É Então, verdade, assim, pastora. o que é pequeno para você pode ser grande para mim, porque se não, às vezes é igual você falou, que é tão pequeno, mas tem pessoas que têm algo menos do que você, mas é o nosso peso e a nossa É, medida, né? é verdade, pastora. Então, assim, o Senhor falou o quê? Que ele, né, que o fardo dele é suave e é leve, É, né? Então, assim, e aí é como eu estou querendo dizer para você, né, que tem esse problema, que não está suportando mais, que acha que já perdeu. Você pode ter perdido a batalha, mas você não perdeu a guerra, aleluia. né? Glória a Deus. Porque a guerra é Jesus quem guerreia com você. Ele está do teu lado, ele está apaziguando, ainda que esteja doendo muito, ainda que esteja, né, assim, passando, mas nunca vai passar do seu limite. Hum, Quando Jesus vê que você chegou no seu limite, ele vem e te levanta. E Glória a Deus. libera, e libera, né, a vitória na tua vida. É porque tudo que nós passamos, irmãos, é para a edificação do nome do Senhor, é para a glória de Deus. É verdade. Então nós precisamos ser fortes, nós precisamos perseverar, nós precisamos, né? A gente só precisa de pedir ajuda para Jesus. É verdade, pastora. Não pede ajuda para um nem para outro. Você é capaz de vencer a sua luta. Eu te digo isso porque eu venci minha luta sozinha, eu e Uhum. Deus. Meu Então, Deus. assim, Deus, ele nos dá suporte. Quando ele está conosco, ele nos sustenta, ele nos dá suporte. Mas a gente precisa perseverar e ter fé. E crer que aquilo ali vai acabar, porque nós somos profetas. A É, palavra de Deus nos diz também que o que contamina não é o que entra na nossa boca, é o que sai. Então, a nossa boca, ela foi feita para quê? Para abençoar, mas ela também amaldiçoa. é Então, verdade. assim, quando você abre a sua boca e fala assim, eu vou vencer, isso vai dar certo. Quando você abre a sua boca, em vez de você dizer esse miserável, esse maldiçoado, você fala assim, esse abençoado, essa bênção de Deus. Porque tem muitas pessoas, missionária, que amaldiçoam o marido, amaldiçoam o pai, amaldiçoam os filhos com a própria Uhum. boca. É verdade. E quer que Deus dá vitória, né? Sim, não tem como. Como é que Porque Deus a vai sua libertar boca algo está que você está profetizando. amaldiçoando, né? É verdade. Eu, quando as pessoas diziam assim para mim, mesmo sem eu ter essa certeza, porque assim, no fundo, no fundo, a gente não tem a certeza. A gente Uhum. tem a fé, É né? verdade. Mas É, assim, nós como ser humano, nós sabemos que a fé é a certeza. Mas eu falo é. assim, a gente como ser humano, como carne, eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não Uhum, sei se eu sim, vou explicar direito, mas assim, eu quero que você entenda. Nós como carne, a sim. gente não... A gente A gente quer aquela benção, mas a gente, às vezes, a gente não crê É que aquilo verdade. vai chegar, Sim. né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente nem
a gente tá ali perseverando, perseverando, mas a gente fica pensando, meu Deus, mas a gente tá vendo as coisas só caminhando pro mal a pior. É como o pastor diz mesmo, você sabe quando você chega no domingo, você tá na igreja, você ora, 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 e quando chega na segunda-feira, em vez de melhorar, faz é piorar? Uhum. Então aquilo ali às vezes vai nos aniquilando, né? A gente vai perdendo as forças e tudo. Mas lá no fim do túnelzinho, a gente tem a certeza, mas a gente como ser humano, a gente às vezes enfraquece e não crê, É né? verdade. Nós Mas somos nós temos falhos, que né? crer. Nós temos que perseverar, porque assim, não tem, irmãos, como perder se você entregar para Jesus. Agora entrega verdadeiramente, faz a sua entrega verdadeira. Se É. ajoelha, entrega, fala, Senhor, a partir de hoje, eu não, até Uhum. aqui eu segurei nas minhas mãos, mas a partir de hoje É, eu vou te entregar. é A partir verdade. de hoje é o Senhor que vai ordenar, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai Uhum. fazer. Eu só vou esperar e É. receber minha vitória. Porque se você crer, vai acontecer. Pastora, Vai acontecer. eu vou perguntar algo para a senhora aqui. Claro que eu já sei, né? A gente sabe, a gente que está na igreja, a gente sabe que a gente tem que perseverar, é exatamente isso que a senhora está falando. Mas eu quero dar um exemplo aqui, é porque eu quero muito que a senhora responda isso para nós. Como diz o Amém. profeta da casa, não faz Não tem milagre. Então, honra. não tem honra, como Jesus É não teve verdade. lá na sua terra, né? É desse jeito. Vou dar um exemplo, pastora. Olha só, um exemplo. Vamos supor que eu, Flávia, um exemplo. Meu marido é alcoólatra e meu marido, ele não quer ir para a igreja mais. Então, assim, eu não vou ir para o culto hoje porque eu tenho medo que ele faça alguma coisa, porque ele já tentou várias vezes, um suicídio, Meu ou Deus. tentou algo contra a sua vida, que eu não Sim, sei se a senhora chegou a passar por isso, mas, assim, é um exemplo que eu estou dando, né, que eu vejo que algumas pessoas passam por isso, algumas mulheres passam por isso. E aí, assim, para que não aconteça nada naquele dia com, né, com o seu esposo, o seu marido ali, sim. a pessoa fica em casa e deixa de ir a Deus e fica em casa. Então, é um exemplo que eu estou dando para entender assim. A senhora passou por isso, chegou a passar por isso? Se passou, qual foi a sua atitude quanto a isso? Qual que é o seu conselho como uma pessoa que passou pelo que a senhora passou, que não foi fácil, né? Que a gente viu a senhora contando que o pastor Ed às vezes se arrastava porque ele queria, estava Sim. naquela abstinência da droga ali, e às vezes passando por aquele momento difícil, e a senhora ali só na dependência de Deus. A senhora chegou a passar por isso? Se a senhora passou, ou se não passou, qual o conselho que a senhora daria para essas mulheres? Eu sempre digo, entrega na mão de Deus, confia, porque enquanto você está cultuando, Deus está cuidando. Mas eu gostaria que a Exatamente. senhora falasse para nós, por favor. Olha, missionária, essa história aí de. Isso aí são coisas que é a maior mentira do diabo, que ele coloca na mente das pessoas. E, infelizmente, as pessoas que estão dentro da igreja são as pessoas mais afetadas com isso. Uhum. As pessoas ouvem, né, a voz do diabo, porque assim, quando esse marido está querendo beber, quando ele está querendo usar droga, quando ele está querendo se suicidar, se Deus permitir, minha amiga, minha irmã, não vai ser você que vai segurar. É verdade. E como que você segura isso? Qual que é o seu suporte? É indo para a casa do Senhor. É indo Exatamente. orar, é indo jejuar, é indo buscar, porque a palavra de Deus diz que quando a gente está cuidando das coisas com o Senhor cuida das nossas. É verdade, é isso mesmo. Então, assim, o diabo, ele colocou isso na cabeça. Você acha que você consegue alguma coisa com a força do seu braço? Não consegue. A gente só consegue alguma coisa no joelho, na oração, entregando para o Senhor. Teve uma época que o Júnior tava lá nas drogas lá, né? Mas assim, missionária, eu não falto um culto, não é porque eu não sou pastora, não. Eu já fui pro culto até de fralda descartável, com diarreia, mas eu vou. Eu vou com febre, eu vou vomitando, eu vou doente. Eu não falto. Se eu faltar um culto, tem que ser algo muito sério.
Mas não é porque eu sou pastora, não é porque eu quero mostrar para o homem que eu estou lá, é porque eu quero que Deus cuide do que é meu. É um compromisso teu Então, com Deus, né, pastora? Algo, uma sim, devoção então, sua a Deus, né? isso. Então, se eu quero que Deus cuide das minhas coisas, eu tenho que fazer a minha parte com Ele, porque Deus Uhum. só tem compromisso com quem É, tem com Ele. é Não verdade. adianta você deixar de ter compromisso com Deus e ter compromisso com o homem, porque o homem não vai fazer nada por você. E a Verdade. força do seu braço não vai conseguir vencer aquilo que Deus já determinou. Se o seu marido tiver de sair para beber, se ele tiver de sair para se prostituir, se ele tiver de se matar, quantas vezes, missionária, o pastor ia para as BR, né? Meu Se Deus. deitar lá no meio da BR lá e se suicidar na frente do carro, e as pessoas, tá no meu primeiro testemunho, eu falei sobre isso lá, Foi. né? Uhum. E o pessoal pegava lá o celular dele jogado lá no chão e ligava para mim, porque tinha escrito amor, né? E aí as Uhum. pessoas ligavam e diziam: Olha, eu conheço, foi até um pastor que fez isso. Eu tenho uma pessoa aqui deitada no asfalto querendo se suicidar, e eu peguei o telefone dele e ligava para mim. Mas aquilo ali ele já estava entregue para Jesus, eu já tinha Sim. entregue para Jesus. Eu já Uhum. tinha falado, quando ele saía, eu falava assim: Senhor, está nas tuas mãos, eu já entreguei. O que acontecer foi permissão sua, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ele não está aqui. É E hoje bênção, nós olha não só. estamos na presença de Deus. É, Mas por quê? Porque eu entreguei para Deus. Eu não exatamente. fui lutar com a força do meu braço. Uhum. Porque muitas pessoas, eu já vi isso, agarra no braço e pede, ai, não vai, não faz isso. Pedir até que a gente pede. Mas não adianta, irmã. Uhum. Não faz isso. Você sabe por quê? Quando você deixa de ir buscar a Deus, você está dando legalidade para o diabo. Porque Uhum. aí o diabo ele vai entrar lá, e se teu marido ele ia só beber, ele já não vai só beber mais. Ele já vai fazer outras coisas, porque são brechas. O mundo espiritual ele é tão tenebroso que Uhum. às vezes uma mentira do tamanho de uma unha que você fala, aquilo é uma brecha que você dá para o diabo. É. E às vezes a gente se ilude achando que a brecha é só a prostituição, é só a droga, é só o alcoolismo, é só. Uhum. Não. No mundo espiritual, a brecha tanto faz ser um portão como ser uma brechinha assim do tamanho de um. O diabo ele só precisa disso. Ele só precisa de um Somente. espacinho para passar e fazer um Sim. estrago enorme, né, Ele só pastora? precisa de uma É, legalidade que às vezes é muito pequena aos nossos olhos, mas é. no mundo espiritual é muito grande. Então é como eu estou te dizendo, Uhum. entrega para Jesus, mas não deixa de fazer, de cumprir com o seu compromisso com Deus. Uhum. Porque se seu marido ele não é convertido, ele não tem compromisso com Deus, mas você tem. Você foi lá, você levantou sua mão, você aceitou Jesus, você conhece a palavra. E porque a palavra de Deus nos diz também que aquele, né, que ainda não conhece, ainda tem algum respaldo, mas aquele que conheceu, aquele que foi lá já, que já colocou os pés lá, que já sabe, Uhum. nós vamos ser cobrados, irmãos. É, Então, verdade, assim, pastora. não queira resolver nada com a força do seu braço. Você só vai conseguir se for na oração, na presença de Deus, né? Na humilhação, no jejum. Isso sim vai trazer a tua vitória. Mas Glória a não Deus. abandona, não deixa de buscar o Senhor por nada. Pode tiver, olha, a missionária Diana, eu vou falar dela porque assim ela já contou o testemunho, né? E o esposo dela, ele não é convertido. Tem dia que ela tá dentro da igreja, o celular dela, ó, tá tocando, 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 tocando e mandando mensagem, mandando mensagem. Xinga ela de tudo quanto é jeito. Fala que vai matar, que vai tocar fogo na casa. Porque o diabo faz isso. Faz, Ele faz isso. faz. Mas pergunta para mim se ela larga o culto lá e vem embora. Ela não vem, não. Ela ajoelha lá, ela chora. Ela fala, pastora, tá acontecendo isso e isso. Minha filha, fica em paz. A hora que você chegar em casa, Jesus já mandou os anjos lá. Sabe o que acontece quando ela chega? Ele tá dormindo, roncando, parecendo um porco. É, mas Deus faz. É isso, pastora, que eu Jesus vai falo. lá e põe o sono da É. morte, para não acordar. E é o que eu falo, sabe, pastor, assim, a gente, né, persistir, não desistir, a salvação, ela é individual. Se a gente não buscar
né? Ah, claro, imagina, ninguém quer que perder os seus, né? Esposo, filho. Não. Mas E o, assim, é conhecedor e não tá indo, ou não quer seguir por algum motivo, não sei, tá? O que acontece com algumas em pessoas. alguns casos, né? Uhum. Mas assim, eu sempre falo, né, para as minhas meninas, eu falo, gente, não desistam, não desistam. Vamos, não quer ir, vem você, traz seus filhos, que seus filhos até 18 anos, eles ainda estão debaixo da sua guarda, leva seus Exato. filhos. E olha o testemunho Pastora, também da missionária Diana aí, né, E, para você que e está eu na estava live. falando sobre isso ontem com uma pessoa, porque ela falou para mim assim, o filho tem 14 anos, aí o filho foi e disse que ia furar a orelha. Aí ela chegou e falou assim para ele, olha, você sabe que é errado, né? Mas eu não vou te proibir. Se você quiser Uhum. fazer, eu falei, você está errada. Sabe por quê? A Bíblia não, a Bíblia fala qual é a idade que o filho tem que respeitar, o pai e a mãe, se é até 18 anos só. Aonde que está isso? Não, acho que a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, né? Não fala a idade. Então, o filho, É ele tem verdade, que é respeitar verdade. a mãe, e a mãe tem que ter autoridade É, sobre o bem filho colocado, pastora. Uhum. em toda idade. É verdade, é verdade. Porque assim, ó, lá na minha casa, nós somos 6 irmãs. A minha Uhum. irmã, com 42 anos de idade, apanhava da minha mãe. Apanhava É. assim. Se a minha mãe falasse alguma coisa e ela dissesse não, minha mãe dava um safanão. Uhum. Em qualquer uma da gente. É Então, verdade. assim, a Bíblia não fala respeita teu pai somente até os 18 anos. Não, Não, realmente. não Bem tem. colocado isso, Então, pastora. quem colocou esse negócio de 18 anos aí foi o diabo que botou na É cabeça das verdade. pessoas, sabe? Botou É, isso aí para dizer assim, ó, até 18 anos você vai fazer o que seu pai e sua mãe quer. Passou dos é, 18 anos, você vai roubar, uhum, você é, vai matar, você vai prostituir? uhum, Não. é, E aí eu falei para ela, não tem esse negócio não. O seu filho uhum, tem 14 anos, como é que você sim, já está abrindo a mão do seu filho? Ela é é, obreira minha lá. Você já sim, está abrindo a mão do seu filho com 14 anos, então com 18 anos, o que é que esse menino vai fazer? é, Não. é Você vai verdade. falar para ele, você não vai furar a orelha, porque enquanto você viver dentro da minha casa, comendo da minha comida, vestindo a minha roupa, você vai para a igreja. É verdade. Bem isso, Então, assim, pastora. missionária, as pessoas não quer ter responsabilidade, quer Não, criar um filho igual a porco, solto de qualquer jeito, como quem diz assim, se der certo, deu, se não deu. É por isso que nós estamos vivendo esse mundo difícil, é esses verdade. tempos desse jeito, porque as pessoas não querem. A pessoa quer que o professor seja responsável pela educação do Uhum, filho. exato. Gente, quem tem que educar os nossos filhos somos É, nós. somos nós. Deus entregou eles, foi para a gente, Uhum, não foi para o mundo, não. Se é fosse para verdade. outra pessoa cuidar, Deus não ia entregar para você. Então, cuida do seu filho. E sem determinar tempo dele levantar o nariz dele e fazer o que ele quer, não. É verdade. Bem isso, pastor. Aí a gente poderia estar até falando muito mais aqui que Deus vai dando palavra, a gente vai falando, mas nosso tempo aqui está esgotando, daqui a pouco Já está já esgotado, já, né? tá, Meu Deus, você está né? vendo? Eu falo demais. Mas, não, pastor, é bênção, né? E se o Insta deixasse 2 horas, a gente ficava, né? Mas é 1 hora, Então, daqui a na pouco área, cai, né? Deus vai preparar, tá? Deus vai preparar. Eu estou assim, Deus está falando comigo aqui, Deus vai preparar, eu não sei quando, tá? Mas Deus vai preparar um momento para eu sentar com essas mulheres aí da sua igreja, Meu viu? Deus, vai em nome de Jesus, Pra em gente, nome de assim, Jesus. para mim contar muita coisa que eu não Vai, tenho como contar aqui por causa do tempo, né? é. Assim, o tempo é muito pouco e, assim, não são só Uhum, pessoas que têm o meu testemunho que está sim, assistindo, tem outras pessoas também, então, sim. assim, né? Deus usa cada pessoa na sua... Mas Deus vai preparar, Vai tá? sim, em nome de Deus Jesus, vai nós vamos preparar. começar aqui a A orar gente para não sabe Deus. quando, mas vai dar certo, porque é Vai sim, necessário. vai É sim, necessário. vai sim. Porque assim E, tem e eu preciso realmente, assim, pastora, de ajuda de quem passou por isso. Que não adianta sim, eu, que não passei por isso, eu posso até ajudar em oração, mas eu não tenho aquela carga toda que a pessoa já passou de desafios, de exemplo do que ela fez para, né? Porque cada um tem o seu, né, a sua forma, né, pastora? Então, a senhora sim, viveu isso, então quem vive sabe exatamente, né? E nós vamos estar orando sim para trazer a senhora aqui, o pastor Hélio, que aqui também tem homens que precisam ouvir, né? é Mas verdade.
Nós vamos marcar, quem sabe, mais para frente também uma outra live para a gente estar dando continuidade a isso aqui. E eu quero desde já, Amém. Vai pastora, dar certo. agradecer a senhora Amém. poderosamente Estamos aqui. pela sua presença, por estar disponível, né? Amém. E Sempre que precisar. eu gostaria que a senhora fizesse a nossa oração final antes que o Insta derrube a nossa Eita. live. Tá bom, Faz vamos a orar oração então. final para nós, por favor, pastora. Tá bom. Deus eterno, nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez. Eu quero te agradecer Obrigado, por esse Pai. momento, Pai, Em por nome de essa Jesus, nossa Pai. comunhão, Senhor, em um só Em propósito, o nome de propósito Jesus, da Pai. cura, da salvação, da libertação e da transformação. Obrigado, Pai. Deus, nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai, porque a tua mão esteve estendida sobre as nossas vidas. Porque se não fosse, meu Pai, as Obrigado tuas por mãos, essa Pai, palavra. nós não estaríamos aqui. Então queremos te louvar, te agradecer, Pai, e te bendizer em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pastora, né? Nosso abraço carinhosamente à Amém. senhora, ao pastor Hélio, a todo o Tá seu bom. ministério, né? Aos missionários. Que Deus Tá bom. abençoe, né? Você também. Eu quero dizer só mais algo para findar. Pode falar. Continue firme, você que tem um esposo igual eu tive, porque hoje ele é meu orgulho, hoje ele é meu companheiro. Hoje nós dois unidos, nós fazemos um só trabalho, a qual resgatamos vidas, tiramos vidas daquela situação que estava. E eu tenho certeza que o que você está passando vai ser para você também ter essa vitória. Então permaneça, persevere, continue firme na fé e entrega para Jesus, que é só Ele que vai fazer. Amém? Amém, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Em nome de Jesus, segunda-feira nós estaremos aqui. Vou ver com a pastora Adriana, com o pastor Hélio, quais são os próximos vasos que eles têm lá para indicar para nós aqui. Tem um monte, né? tem um monte. Ó, nós vamos trazer, hein? Vamos encher essa agenda Amém. aí com testemunhos e vitórias. Pastora, um beijo no seu coração. Um beijo. Que pena que eu não te vi, que pena Pois que eu é. não te vi. Mas tá ó, bom. Vou mandar para você o vídeo, depois aí você vai me ver. Tá bom, meu Tá amor. bom? Deus Beijo abençoe grande todos a vocês. todos. Tenham um Até dia abençoado. segunda-feira. E um Até, ótimo se final Deus de semana quiser. para todos nós. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, pastora. Amém. Tchau, pessoal. Deus Tchau, abençoe. tchau. E aguardo você na segunda-feira, se Deus quiser, aqui ao meio-dia, para a glória de Deus. O nosso eterno carinho aqui, a pastora Adriana, a todos que estiveram aqui presentes. E segunda-feira, um momento com Deus, eu e você, para a glória do Senhor Jesus. Um beijo para você, um abraço. Boa Maria, Deus abençoe a sua vida.